sobre o TEA. Você sabe o que é o TEA? T-E-A. Transtorno do espectro autista. E eu vivo isso na minha vida pessoal porque eu sou uma mãe atípica. Meu filho é autista, hoje tem 12 anos, e eu descobri o diagnóstico dele aos 4. Então, para mim foi muito difícil diagnosticar o Nathan, porque eu não lidava e nunca soube de pessoa nenhuma com autismo, né? Nunca tive essa experiência dentro da minha família e de pessoas próximas, não conhecia. Vou te falar sinceramente, não lia sobre esse assunto, porque assim, eu estava fora de sala de aula já, né? Quando eu engravidei, bem antes da minha gravidez, eu já não dava aula em sala de aula. Então, assim, eu não lidava com essas coisas. Então, para mim, era uma leitura que, sabe, não fazia sentido eu ler. Então, eu não me interessei por esse assunto. E quando chegou 2 anos e 3 meses, o Nathan começou a fazer pinça com a minha mão para tudo que ele queria comer, beber, fazer. Ele pegava a minha mão, vamos supor que ele queria biscoito, ele pegava a minha mão, fazia como uma pinça e me levava até a lata de biscoito para pedir o biscoito, né, e tal. E assim acontecia sucessivamente com tudo que ele queria. E eu achando que aquilo era preguiça, né? Enfim, falei com o pediatra também falou que não tinha nada demais, né? Que ele poderia falar mais tarde, né? E não foi aquilo, não tivemos nenhum diagnóstico com 2 anos e 3 meses. Aí, em determinado momento, né, quando ele estava com 3 anos, os meus primos resolveram fazer um churrasco aqui em casa, confraternizar, né? Tinha primos da geração da minha irmã, né? Que eu sou a caçula, tinha primos da minha geração e que a gente sempre conviveu junto, né? Minha família é muito grande, a minha casa é grande, então todo mundo resolveu fazer isso aqui. Era fevereiro, né? O Nathan já estava com 3 anos completos, que ele faz aniversário em abril. Aí, um determinado momento, o tempo deu uma virada e eu, não sei, dei uma entrada, acho que para ir ao banheiro, fazer xixi, não me lembro mais, e a minha irmã ficou com ele lá fora, e eu tava escutando uma barulhada e de repente, corre daqui, e veio chuva, sabe, aquela chuva do nada, e o Nathan, ele ficou assim, sabe, extasiado com aquele momento ali daquela chuva, né, e tal, e ele começou a fazer as estereotipias. Que são estereotipias? São movimentos que eles fazem com a mão, bater palminha, quando tá com felicidade, né? Quando tá feliz por aquele momento. E a minha irmã muito nervosa, querendo botar ele para dentro, para ele não pegar chuva, porque achava que eu ia brigar, sei lá o que ela pensou na hora. E virou minha prima e falou assim, olha, esse menino é autista. Vocês precisam procurar um especialista para ele, porque ele é autista. Aí a minha irmã falou, que é autista, que lá, e começou uma discussão, aí botou o Nathan pra dentro, e a gente ficou com raiva, né, pra variar, a gente ficou com raiva dela, pô, de onde que ela tirou isso? Isso não existe, e tal, e é aquele momento de negação, que você não quer ver as coisas que tá, né, na sua própria frente, e realmente era um diagnóstico feito por uma pessoa que já passava por aquilo. Aí passado aquele climão, né, e tudo, porque a gente acabou não voltando mais, né, que a chuva apertou, e eu fiquei aqui pra dentro também, porque a gente ficou meio que chateado, né, com essa situação, mas assim, foi uma maneira que a gente começou também a pensar nesse assunto, né, eu vou contar a verdade, né, eu realmente não pensei em nada, eu realmente fiquei com raiva, e não li sobre isso, não quis saber, continuei, sabe, achando meu filho preguiçoso, e, sabe, não cabia dentro de mim esse diagnóstico que minha prima tinha falado, né? Porque ela tem sobrinhos autistas, então ela mais do que ninguém estava correta, né? Falar pra gente. Mas enfim, aí quando passou um tempo, ele foi matriculado na escola, né? E quando eu matriculei ele na escola, no primeiro dia de aula, eu vi a diferença. Eu vi que ali tinha alguma coisa. Porque todas as crianças, elas se agrupavam e iam se criando assim uma afinidade umas com as outras. E o Nathan, ele era o único que corria pela escola de um lado para o outro, assim, do parquinho. Batia a mãozinha na parede, felicidade, palminha, e olhava para minha cara, sabe? Às vezes dava um sorriso largo, mas ele não chegava perto de nenhum colega. Ele simplesmente só corria para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Foi aí que eu vi que meu filho tinha alguma coisa de especial e que eu precisava correr atrás disso. E quando eu presenciei isso, o que eu fiz? Eu voltei para casa e marquei uma neurologista para ele, porque eu queria saber o que estava acontecendo, né? O porquê dele tá agindo daquela maneira,
o que que era aquilo, né? Eu vou te contar que o primeiro diagnóstico dele foi muito cruel, né? Foi uma médica que ela desenganou assim, meio que o Natan, né? Olha, seu filho não vai avançar, vai ser só terapias, ele não vai falar e você vai ter que aceitar esse diagnóstico e pronto. E não foi bem assim que aconteceu, né? Até eu chegar numa especialista, que é a neurologista dele até hoje, isso demorou. Mas se eu tivesse parado naquele diagnóstico lá, meu filho não ia chegar onde ele chegou, não ia falar, não ia ser o que ele é, né? Enfim. Mas tirando essa parte chata, né, do autismo, que é até você aceitar e reconhecer isso no seu filho, no seu neto, no seu afilhado, no que seja, é muito difícil, porque não é uma coisa fácil de você digerir, tá? Não, você não sabe qual o passo que você vai dar, um buraco se abre assim na tua frente, parece que você vai afundar, mas, cara, isso tudo passa e você aprende a lidar com isso e saber que a terapia é primordial, que tem que fazer a terapia, né? E o acompanhamento com a neurologista ou com outros profissionais que necessitam, né? O Natan faz só com a neurologista e as terapias, claro, que ele nunca deixou de fazer. Mas não é um diagnóstico fácil, nunca foi, e a convivência é complicada. Pulando já essas coisas chatas, já com as terapias em dia, né? Eu vi um resultado bem rápido nele. Ele fez um tratamento na clínica da Ilha do Governador, que era muito bem falada, e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer com que ele fizesse esse tratamento lá, logo no início, e eu sou muito grata a eles até hoje. E a gente viu esse desenvolvimento dele muito rápido, né? Então, quando a gente botava clipes na televisão, né, no YouTube, ele meio que já sabia, né? E uma coisa assim interessante é que eu achava que ele, por exemplo, o disco 2, né, da Legião Urbana, estava escrito 2, ele sempre falava Legião Urbana e ele falava 2, mas eu achava que ele tinha gravado aquilo ali, né? Então, assim, tinha o Michael Jackson, coisas que a gente sempre ouviu e ele falava, né? No caso eu, né? Influenciei também muito ele. Mas eu achava que ele fazia, ele gravava, não por ele saber ler, né? Mas é porque ele gravava, eu achava. Sendo que uma vez eu fui no shopping encontrar uma amiga e eu levei ele. E a gente parou assim no meio do corredor assim, do shopping pra gente decidir para onde ia. E ele começou o Boticário, C&A, não sei o que lá, uma outra loja escrita em inglês. Ele leu, ele fala inglês fluentemente, né? Lê também. Enfim, cara, ele começou a ler tudo. E dali que eu fui perceber que através da música ele conseguiu ler. Ele é autodidata, ele leu sozinho. Eu sou professora e não sabia. E quando isso aconteceu, a gente olhou uma para a cara da outra assim, e eu fiquei muito feliz, sabe, emocionada, porque eu não imaginava que a música, que aqueles letreiros que apareciam ali, principalmente o nome Legião Urbana, fizesse com que ele, né, criasse um método para ele aprender a ler. Então, eu fiquei muito emocionada. Cheguei a contar isso em umas lives que eu fazia pela Legião Somos Todos Nós, e eu sinto até hoje muito orgulho disso, né? E assim, como é a vida, né? Hoje eu trabalhando com uma banda de tributo à Legião, e ele aprendeu a ler através do nome Legião Urbana. Enfim, do início mesmo, eu estava falando de 2017, tá, gente? 2017 foi o diagnóstico dele aos 4 anos. Em 2022, ele teve a primeira convulsão. Foi desesperador, porque ela passou de 4 minutos, eu fiquei desesperada. Isso eu já sabia que poderia acontecer, mas eu não sabia que poderia acontecer com ele, né? Então a gente saiu correndo com ele para a UPA, aqui perto de casa. Ele foi atendido, voltou a si e tudo. Mas o nosso maior medo, o meu principalmente, era ter lesionado alguma coisa no cérebro, né? Porque ele ficou um tempo desacordado, né? E se batendo demais. Mas graças a Deus, assim, não houve nada. Aí ele foi numa consulta com a neurologista, aí ela falou assim, olha, qualquer ser humano pode ter um episódio de convulsão, e eu não posso fazer nada no momento, a não ser uma tomografia, né, ele vai fazer uma tomografia, e a gente vai ver o que vai fazer daqui por diante. Aí tá, até sair, até o Natan conseguir fazer essa tomografia, demorou demais da conta, não pelo plano, sabe, é porque ele não dormia, e ele precisava dormir para poder fazer esse exame, e foi muito, muito sacrificante.
demorou demais e ele teve a primeira convulsão em maio e quando chegou em agosto ele teve outra. Aí eu entrei em desespero, levei nela de novo, sem o resultado, e ela pediu para entrar com uma medicação, nós entramos porque o nosso medo é que ele fosse epilético. E a segunda convulsão foi mais rápida, tá? Ela não foi tão demorada, ele demorou segundos, né? E é sempre assim, não lembra de nada, né? Dorme, sente muito sono e você não pode oferecer nada, né? Você só tem que tentar fazer de um jeito, virar ele de lado, né? E tentar fazer de um jeito que ele não se machuque, só isso. E sempre ele tem quando tá dormindo, sempre ele tem, não, ele teve esses 2 episódios dormindo. Ele não estava em pé, nada, estava deitado na cama normalmente, dormindo, e teve isso. A minha sorte, né, é que eu sempre dormi muito tarde, sempre na vida. Dormia muito tarde e acordava muito tarde. Mas depois que me tornei mãe, nunca mais tive essa proeza de acordar meio-dia. Enfim, cara, então veio a segunda, né, convulsão, aí nós entramos com remédio porque descobrimos que ele tem ataque epilético. Então ele faz esse tratamento, nunca mais teve, graças a Deus, e nunca mais terá, assim eu espero, porque é horrível. Bom, então ele começou a fazer esse tratamento, nunca mais apresentou, mas aí veio a pré-adolescência e a mudança de escola, né? Ele precisou mudar de escola e ele ficou de julho até fevereiro, né? Isso de julho de 2023 até fevereiro de 2024, ele ficou comigo dentro de casa, fazendo somente as terapias sem escola. Tirei ele da escola porque tive problemas, não era uma escola inclusiva, tanto é que a escola não existe mais, enfim, cara, N coisas. Tive que mudar de escola. E ele teve problemas com essas mudanças todas, porque autista ele precisa de rotina, né? Então ele já estava com uma rotina comigo dentro de casa, né? Que eu fazia com ele algumas tarefas, brincava e tal. E de repente ele se viu sem mim, numa nova escola, com novas pessoas, com gente que ele nunca viu na vida. E ele começou a descontar em mim. Então ele começou a me bater, né? Ele começou a ficar muito agressivo, coisa que ele nunca foi. Então ele precisou entrar com medicação para isso também, mas para esse momento. Depois ele foi desmamando e nunca mais tomou. Mas existiu esse episódio de agressividade, tá? Porque eu acho, né? Eu tenho certeza que ele ficou com raiva, né? Ele queria continuar em casa comigo, né? Fazendo as coisas comigo. Por que minha mãe tá me botando aqui? Porque o autista, ele não expressa as coisas que sente, ele não fala. Principalmente meu filho não fala nada pra mim. Se ele tiver com uma dor de barriga, ele não vai falar, mãe, tô com dor de barriga. Ele não fala, ele não sabe. Só se eu ficar perguntando e insistindo. Aí ele vai e fala, ó, tá doendo aqui. E passando tudo isso, né, que eu contei para vocês, o mais importante também do autismo, quando você descobre o diagnóstico e tudo, é manter uma rotina. E isso o Nathan, ele sempre teve. Tanto é que todas as minhas amigas, ou pessoas assim que não me conhecem, falam que engraçado ele dormir às 7 horas, de mais tardar 7h30. Eu falei, porque ele tem essa rotina, ele dorme realmente cedo. Então, tudo para ele acontece muito cedo, né? As festas para ele tem que ir cedo. Não que ele não vá, né? Na festa, uma vez ou outra, ele vai dormir realmente tarde. Nós fomos numa festa de 15 anos da minha prima. Várias outras coisas, gente, que ele faz, né? É que assim, eu não fico tirando fotos dele. Nathan não gosta de tirar fotos, ele não gosta de ser filmado por mim. Ele gosta de se filmar, né? Tanto é que o hiperfoco dele é fazer vídeos, editar, ele adora essas coisas. Mas ele não gosta que eu faça com ele, né? Então, assim, para ele não entrar em crise e a gente não ter problemas fora de casa, eu evito. Então, às vezes, você não sai com seu filho, você não faz nada com ele? Não faço nada com ele. Ele fica trancado numa bolha, entendeu? E fica lá com a tela de celular, que é o que todo mundo acha que ele faz o tempo todo. Ele fica com a tela de celular? Ele fica, porque é ali que ele aprende várias coisas, que ele pesquisa, ele gosta, ele edita, ele faz vídeo, ele faz essas coisas o tempo inteiro. E eu não julgo, eu não tiro, e é assim que eu vou seguindo, e é assim que ele vai aprendendo, e assim nós vamos vivendo. E a terapia dele, as terapeutas também, nunca criticaram, nunca falaram nada, enfim, é isso.
Eu mantenho a rotina dele, né, de escola, de terapias, as horas de comer. Ele parece que também tem um relógio dentro dele, ele sabe todos os horários dele tomar o café da manhã, o horário dele almoçar, o horário dele tomar banho para ir para a escola, o horário que ele sai da escola, o horário que ele vai jantar, o horário que ele vai tomar banho para dormir e o horário que ele vai para dormir, que ele vai dormir. Ele tem um relógio biológico dentro dele e um relógio que funciona anormal, assim, sabe? Que eu não consigo explicar. Ele sabe completamente tudo cronometrado, sabe? Então eu não tenho assim muito o que me queixar nessa parte. Ele não faz nada sozinho, tá? Ele não se veste sozinho, não se calça sozinho. Isso daí puxa a minha orelha até hoje por conta disso. Mas ele vai começar a se virar, se Deus quiser. E é isso, cara. Eu acho que o autismo é isso. É você tratar com muita paciência, muito carinho. É óbvio que tem horas que você sai do eixo, eu sou mãe. Ele fica de castigo, tá? Porque ele apronta. Não é porque ele é autista que ele vai se livrar dessas coisas, né? Ele precisa aprender a ter modos, né? A se comportar, a não falar certas coisas, porque ele não tem muito filtro. Então eu tenho que fazer esse filtro nele. Então ele fica de castigo sim. Eu coloco ele de castigo sim. E ele costuma me obedecer sim, sabe? Às vezes eu preciso ser um pouco mais ríspida. Mas é a maneira que ele tem de entender e de não repetir coisas que não devem. E para terminar, eu queria falar um pouco da nossa conexão, né? A nossa conexão é a melhor possível. Ele é muito grudado comigo, né? Então, quando eu tenho que trabalhar à noite e com as bandas, né, e tudo, e eu preciso deixá-lo, geralmente eu não vou somente à noite, né? Porque a produção ela chega antes, né? Ela precisa armar tudo, ajudar, auxiliar no que for preciso. Então, às vezes eu saio de casa cedo. Então, eu tenho que estruturar toda a rotina dele, né, para poder trabalhar ou para poder me divertir. Porque as pessoas falam, ai, mas você não se diverte, você vive para ser mãe. Gente, eu vivo para ele, né? Mas assim, eu tenho a minha vida também. Eu me divirto, eu saio, eu curto, eu encontro meus amigos, eu sento num barzinho, eu vou a um cinema, eu vou a um teatro. Cara, eu vivo. Eu não vivo não porque eu sou mãe. Pode tirar essas ideias da cabeça, tá? Eu tenho meu tempo, claro, eu tenho que tirar, todo mundo tira, né? Senão a gente fica maluca, a gente pira se a gente só trabalhar e viver pro lar, né? Não tô julgando quem faça isso, mas eu não sou essa pessoa, tá? Então eu me divirto sim, eu saio com meus amigos sim, eu saio sozinha também, muito sozinha. Às vezes eu prefiro estar sozinha do que estar acompanhada. E é isso, cara. A nossa conexão é muito bonita, é muito gostosa. E também falar para vocês que TEA, transtorno do espectro autista, e autismo, o que significa, né? Como que é isso? Como que isso aparece, né? Tem pessoas que conseguem ter o diagnóstico logo e tem outras que conseguem o diagnóstico tardio, como a Letícia Sabatella, é a única que está me vindo assim na cabeça, né? Ela soube também, né? Acho que ano passado, pouco tempo atrás, eu não sei precisar, mas é uma condição, né? E ela muda de pessoa para pessoa. E tem os níveis, né, que antigamente a gente chamava de graus, mas agora a gente chama de nível de suporte. Então tem o nível de suporte 1, o nível de suporte 2 e o nível de suporte 3. E o autismo é uma forma diferente de perceber o mundo e se comunicar com ele, variando de intensidade e características de pessoa para pessoa.